Olá! Apresentaremos agora nesta videoaula a utilização de timers para geração de sinais PWM. O microcontrolador STM32F103 ele possui um conjunto de 7 timers internos, sendo 3 desses de 16 bits, com até 4 canais independentes para funções como Input Capture, Output Capture, PWM, contador de pulso e também encoder incremental. Um timer de 16 bits para as funções de controle de motor por PWM, com geração, por exemplo, de tempo morto e parada de emergência. Também é um timer que apresenta as funções aí de Input Capture, Output Capture e PWM, assim como os demais 3 que apresentamos anteriormente. Só que é um timer que a gente consegue trabalhar aí diretamente em cima de um barramento de maior velocidade, que é o nosso barramento APB2. Também possuímos aí 2 Watchdog Timers e um contador SysTick de 24 bits, como apresentamos aí em uma aula anterior aí para nossa geração de atrasos programáveis aí do nosso microcontrolador. Bom, aqui nessa figura apresentamos as principais características de tempo e frequência dos diferentes timers aí que compõem esse microcontrolador, onde nós podemos observar algumas informações bem interessantes. Por exemplo, a gente pode verificar que a velocidade, vamos dizer assim, o tempo mínimo que a gente consegue obter aí para timers que trabalham aí com uma frequência de 72 MHz, ou seja, os timers aí, por exemplo, utilizados aí dentro do nosso timer 1, né, a gente consegue fisicamente aí obter nas suas saídas respostas aí com uma resolução de tempo da ordem de 13,9 nanosegundos. Isso nas condições aí ideais aí para o barramento APB2 aí, e fisicamente a gente conseguiria aí atingir algo com uma resolução aí mínima de 13,9 nanosegundos. Baseado nisso, a frequência máxima que a gente conseguiria atingir aí, por exemplo, para o uso aí dos canais 1 até o canal 4, né? A gente tem que dividir essa frequência de 72 MHz por 2, então a gente estaria conseguindo trabalhar aí com no máximo uma frequência de 36 MHz. Outra informação importante, esses timers eles têm uma resolução de 16 bits, portanto, nós conseguimos aí fazer uma contagem, né, de 1 a 65.536. Dessa forma, nós vamos conseguir então atingir aí vamos dizer assim, um tempo mínimo de 13,9 nanosegundos e um tempo máximo dentro dessa resolução aí de 910 microsegundos. Como esses temporizadores eles possuem aí também um prescaler, que conseguimos obter uma divisão dessa frequência base de 72 MHz por 16 bits, ou seja, por 65.536, a gente conseguiria então obter aí, utilizando um prescaler de 65.536, uma temporização máxima nativa no nosso timer de 59,6 segundos para essa família de microcontroladores. Ou seja, a gente vai começar com uma base de 13,9 nanosegundos, a gente multiplicando isso daí pelo tempo máximo de contagem de períodos de 65.536, a gente estaria obtendo 910 microsegundos. Como esses timers eles possibilitam a utilização de um prescaler, ou seja, de uma divisão por 65.536 da frequência base desse timer, nós vamos então conseguir ainda atingir um período 65.536 vezes maior do que esse 910 microsegundos, chegando, portanto, em algo próximo a 59,6 segundos. Claro que a gente pode utilizar aí a geração de interrupções a cada 59,6 segundos, por exemplo, para incremento de um contador. E daí a gente pode ampliar as possibilidades aí de contagem dentro da nossa aplicação para valores muito maiores do que os 59,6 segundos. Nessa figura, nós temos aqui um diagrama temporal exemplificando o quê? O efeito provocado pela mudança do prescaler, que é um registrador conhecido como PSC, né? TIM PSC. Então a gente pode observar que
a contagem do nosso timer antes de se executar o prescaler, né? Que a gente tem aí o PSC, a mudança do divisor do prescaler aí de 1 para 2, né? Ou seja, o registrador mudando o valor dele de 0 para 1, a gente pode observar que o clock nativo para o nosso temporizador, que é o nosso CSK, o nosso CK PSC, a gente tem ali um incremento do nosso contador de registro praticamente seguindo aí a cada mudança de período desse clock, do CK PSC. Quando a gente tem ali uma mudança de evento, ou seja, um update event, que é um registrador específico para indicar, ó, a gente ouve, por exemplo, um estouro do nosso contador de registrador, algo do tipo, a partir dessa mudança, como a gente alterou o valor do registrador PSC para fazer uma divisão agora do nosso prescaler por 2, a gente pode observar que agora o incremento do registrador counter register após essa mudança de evento, esse incremento não será mais feito a cada período de clock do nosso PSC, mas sim a cada 2 vezes, a cada 2 períodos de clock. Então, quando a gente incrementa o valor do nosso prescaler control register, a gente efetivamente está dizendo o que para o nosso controlador ali de tempo? A gente está dizendo que agora nós não queremos mais fazer o incremento do counter register a cada mudança de período do nosso PSC. A gente quer agora a cada mudança de 2 períodos, de 3, de 4 e assim sucessivamente. Dessa forma, nós conseguimos fazer o quê? Ampliar o tempo de contagem aí do nosso temporizador, por exemplo. Então esse é um exemplo aí de como que a gente faria aí uma alteração aí de pré-escala e o que isso resultaria fisicamente no nosso temporizador. Bom, vamos falar então agora dos modos de temporização que a gente tem aí. O modo de contagem crescente, ou up counting mode. Esse modo, o contador interno, ele trabalha de forma crescente, ou seja, ele vai do valor 0 até o valor contido no registrador ARR, de Auto Reload Value, que é um outro registrador muito importante aí nos microcontroladores STM32. Então, se a gente observar aqui nessa figura, a gente pode perceber o seguinte: um evento que indica aí a interrupção após um determinado valor de contagem, né? Esse valor a gente vai colocar então no registrador aí conhecido como ARR para o nosso temporizador. Nesse exemplo, o valor 36 foi então o valor aí armazenado aí para o nosso ARR. Então, se a gente observar o que acontece, a cada 2 períodos de clock, né, como a gente tinha configurado anteriormente na figura anterior, se vocês lembram, a gente tinha configurado aí o nosso prescaler para o valor igual a 1, então nosso registrador de prescaler configurado para o valor igual a 1, nós fazemos o incremento do nosso registro de contagem a cada 2 períodos do nosso clock. Então, a cada 2 períodos do nosso clock, nós temos aí um incremento do nosso registrador de contagem, o nosso counter register. Então, se a gente disser que o nosso registrador de estouro agora, que é o nosso registrador de Auto Reload Value, o nosso registrador ARR, ele tem aí, por exemplo, um valor aí 36, a gente vai fazer uma contagem até esse valor de estouro, e quando a gente estiver aí ultrapassando esse valor, né, de estouro, a gente vai gerar um evento de update, né, e também um evento de interrupção aí, da flag de interrupção do nosso microcontrolador. Então, é só para exemplificar aí como que seria o up counting mode aí. Temos também o down count, né, de contagem decrescente. Então, nesse caso, a gente sai do valor do registrador ARR até o valor 0. Então, se a gente observar, agora é uma contagem decrescente no nosso registrador counter register. Então, quando a gente chegar no valor 0, no próximo clock que a gente tiver, na próxima subida do nosso CK count, do nosso clock count, né, a gente vai ter então aí a geração da nossa interrupção.
E existe um outro modo, um último modo, que é o modo de alinhamento central, ou up-down mode. Nesse modo, o que acontece? O contador, inicialmente, ele vai crescer do zero até o valor contido em ARR. Será gerado um evento indicando o estouro do contador e, a partir daí, esse cara começa a decrescer até o valor 1. Gera novamente um outro evento e assim sucessivamente. Vai ser no funcionamento aí do up-down mode. Bom, aqui nesse exemplo, nós vamos o quê? Utilizar funções de temporização e controles aí de interrupções para inicialização e controle dos canais PWM disponíveis. Os timers desse microcontrolador são responsáveis pela implementação das funções de PWM desse dispositivo. Então, nós vamos utilizar aqui nesse exemplo o timer 1. Esse timer ele possui 4 canais independentes capazes aí de gerar sinais PWM com uma resolução de até 16 bits. Aqui nós temos nessa tabela uma descrição aqui dos timers que a gente tem disponíveis no nosso microcontrolador. Timer 1, timer 2, timer 3, timer 4. Um pouquinho aí do que a gente consegue fazer nesses timers. Uma coisa muito interessante, como eu disse anteriormente, o timer 1 ele é mais poderoso. Então esse timer ele possibilita você trabalhar com canais complementares. Então você pode trabalhar com um canal, por exemplo, em nível lógico alto, e esse mesmo canal ele tem uma outra saída do microcontrolador com sinal barrado para esse canal, um sinal invertido desse canal complementar. Então esse cara ele é muito utilizado aí para alguns recursos, por exemplo, como controles de motores DC, né? Chaveamentos aí de ponte H, onde a gente precisa garantir um dead time, né? Um tempo morto, para que a gente não efetivamente gere, por exemplo, um curto nos MOSFETs de saída, né? Etc. Bom, os 4 canais PWM, então, do nosso timer 1, eles são rotulados aí como TIN 1, CH1, CH2, 3 e 4. Esses caras eles são acessados diretamente através da barra de pinos J32 da nossa placa de desenvolvimento, que está rotulada ali como saídas PWM. Importante, para que a barra de pinos J32 receba os sinais desses 4 canais PWM, a gente tem que modificar os jumpers J23, 24, 26 e 27 para a posição PWM, que está rotulado lá no silk da nossa placa de circuito. A porta PA8, o pino PA8 do microcontrolador, ele é o canal 1 do nosso timer 1. O PA9 é o canal 2, o PA10 o 3 e o PA11 o canal 4. O canal 1 na nossa placa de desenvolvimento, ele está rotuladinho lá como PWM servo. O canal 2 está rotulado como PWM Trigger, o canal 3 como PWM CH3 e o canal 4 como PWM CH4. Isso vai ser muito importante para a gente estar conectando aí no exemplo aí dessa videoaula o analisador lógico para a gente poder estar fazendo a simulação aí no nosso circuito. Bom, os canais aí de saída, eles podem ser configurados, né? Como eles são de saída, nós configuramos eles como Alternate Function Push-Pull, tá? Então, é o modo GPIO Mode, Alternate Function Push-Pull. Então, se a gente observar aí essa tabelinha, a gente tem que o Timer 1, canal 2, canal 3, canal 4, eles vão ser aí em primeira função, disponibilizados aí nas portas PA8, PA9, PA10 e PA11. Porém, eles podem ser, por exemplo, remapeados em outros pinos, em outras famílias aí, em outros microcontroladores da família STM32F103. Por exemplo, os pinos PE9, PE11, PE13 e PE14. Bom, mas para esse nosso encapsulamento, nós temos disponíveis aí os timers no canal 1, 2, 3 e 4 e nas portas aí nos pinos PA8, 9, 10 e 11. Tá? Então, muito importante, essa é um alternate function desses pinos aí, dessa GPIO. A frequência do PWM ela vai ser determinada aí através do registrador ARR, que a gente acabou de explicar aí nos slides anteriores. Já a largura de pulso, ela vai ser definida pelo registrador CCR. A gente vai
apresentar como isso daí é feito através de bibliotecas Hall, que vão facilitar muito aí a vida do usuário, né? Ela vai abstrair todo esse contato aí que a gente tem que ter aí a fundo com os a nível de registrador, vamos dizer assim, né? Mas a gente tem que ter em mente que internamente são esses registradores que são parametrizados para se gerar aí o período, né? A frequência do PWM e também a largura do pulso. Bom, então vamos entender os modos de PWM disponíveis. O primeiro modo aí é o modo borda alinhada. Esse modo ele pode ser configurado tanto na contagem crescente quanto na contagem decrescente. E aqui nessa tabela a gente tem aqui um exemplo clássico para esse modo de borda alinhada. Como é que funciona? Bom, primeiro nós temos que configurar então o nosso registrador ARR. Nesse caso, o registrador ARR que vai gerar a frequência do nosso PWM, ele foi configurado com o valor 8. A gente pode observar então que o nosso PWM ele é montado aí, né? Ele é estabelecido dentro de 8 períodos de clock do nosso counter register. Então, esse cara vai gerar a frequência e o período, efetivamente aí, o período que nós podemos modular o nosso sinal PWM. Então aqui foi configurado com o valor 8, para a gente ajustar a frequência do nosso PWM. Então vamos imaginar agora que o registrador de largura de pulso, que é o CCR, ele foi ajustado com o valor 4. Se a gente observar para o valor 4, a gente vai ter então o nosso sinal PWM em nível lógico alto por 4 períodos de clock e em nível lógico baixo por outros 4 períodos de clock. Por quê? Porque o ARR foi configurado num total de 8 períodos de clock. Então, nesse caso, nós estamos configurando o nosso PWM para trabalhar com 50%. De 0 do nosso counter register a 3, nós estamos com nível lógico alto, e de 4 a 8 ali, né, nós estamos com nível lógico baixo, ou seja, um PWM de 50%. E assim sucessivamente aí para os demais exemplos de configuração que a gente tem aqui nesta figura. Já o modo alinhado central, esse cara ele apresenta aí, ele usa o modo de contagem up-down. E nesse caso, a gente vai ter aí a nossa modulação partindo aí do nosso centro. Então, se a gente observar, o counter register vai de 0 a 8, depois vai de 8 a 0, 0 a 8, 8 a 0 e assim sucessivamente. E a modulação ali, né, aonde a gente modula esse nosso PWM, a gente tem que partir então do centro e não das bordas. Por isso que ele é um modo alinhado central. Muito bem, então vamos agora lá no nosso CubeIDE, vamos buscar aí o nosso editor gráfico da nossa ferramenta. Dentro do nosso editor gráfico, nós vamos então buscar aqui o Timer 1, né? As configurações do Timer 1, a gente clicando 2 vezes, ele vai abrir uma aba para a gente poder configurar então esse periférico. Muito bem, então abrindo aqui o Timer 1, né? Nós vamos configurar o canal 1, dentro das diversas possibilidades de configuração aí que existem aqui para esse timer. Aqui eu faço um parênteses, né? Eu aconselho aí, se você tiver interesse, lógico, nós vamos mostrar ao longo das próximas videoaulas aí uma série de configurações diferentes que a gente pode obter aí para os nossos timers para algumas aplicações específicas que a gente vai demonstrar nesse treinamento. Porém, é muito flexível esse periférico, ele tem muitos recursos nas famílias de microcontroladores ARM, mais especificamente aqui no que a gente está tratando dos nossos Cortex M3. Eu aconselho a todos aí buscar aí uma orientação dentro dos reference manuals, os manuais de referência da ST. E, como eu expliquei em algumas videoaulas anteriormente, vocês podem, dentro do próprio site da ST, buscar aí por alguns manuais de referência específicos para essa família de microcontroladores. E lá vocês vão encontrar um reference manual que traz especificamente aí configurações e ajustes para os timers do microcontrolador. Acho bem interessante aí para ampliar os horizontes dentro aí dos recursos que vocês podem necessitar ao longo dos projetos que vocês venham a desenvolver.
Nesse caso específico que nós queremos trabalhar com PWM, nós vamos então configurar para o canal 1, 2, 3 e 4. A opção aqui, isso que é legal da ferramenta gráfica, ela vai filtrar para a gente a opção, por exemplo, PWM Generation. Então aqui eu quero gerar um sinal no canal 1, no canal 2 também eu quero um PWM Generation para o canal 2, um PWM Generation para o canal 3 e um PWM Generation também, muito cuidado aqui, né? Não é Output Compare, é PWM Generation, um PWM Generation para o canal 4. Se a gente observar do lado direito, na figura aqui do nosso microcontrolador, a gente vai verificar que os 4 pinos aí, PA8, PA9, PA10 e PA11, estão respectivamente aí configurados para o canal 1, 2, 3 e 4 do nosso timer 1. Feito isso, nós vamos agora configurar o que? As propriedades desse nosso timer, para a gente gerar o sinal PWM. Vou manter essas configurações dessa forma, sem alterações, porém agora eu vou ampliar essa janela aqui, Configuration, e dentro dessa janela Configuration eu vou fazer alguns comentários agora. Primeiro, os ajustes do contador. Internamente, nós temos aqui um contador, como eu expliquei anteriormente aí no PowerPoint para vocês, nos slides, um contador de pré-scaler, o PSC, o nosso registrador de pré-scaler de 16 bits. Se a gente está trabalhando com uma frequência de clock de 72 MHz, que é o que nós temos aqui para esse timer, a gente vai fazer o seguinte, vamos dividir essa frequência por 720. Eu coloquei aqui 719 porque esse valor começa em 0. Então, se ele começa em 0, 719 seria a mesma coisa a gente dividir por 720. Dividindo a base de clock de 72 MHz por 720, nós temos uma frequência de 100 kHz. Então, a base de clock para o nosso temporizador timer 1 é, nesse caso, nesse ajuste específico, 100 kHz. Se a gente inverter 100 kHz, a gente vai obter um período de 10 microsegundos, ou seja, o incremento do nosso clock para o nosso timer 1, ele é feito a cada 10 microsegundos nessa configuração. Eu vou utilizar o modo up para o meu contador e eu vou configurar o nosso ARR para gerar uma frequência de PWM de, no máximo, 100 Hz. Então, o que eu vou configurar nesse cara? Eu vou configurar esse cara o valor 999, que seria o valor 1000, né? O que significa isso? Se eu contar 1000 períodos de clock do meu timer 1, eu gero um estouro nesse cara. Então, esse é o meu período completo para se gerar o meu sinal PWM. Então, 1000 vezes a nossa base de tempo, que é 10 microsegundos, dá um tempo total de 10 milissegundos. O que significa isso? Significa dizer que o nosso PWM será gerado com períodos de 10 em 10 milissegundos, que nos dá aí, se a gente inverter, uma frequência máxima de 100 Hz. Excelente, chegamos aí numa frequência de 100 Hz para o nosso PWM. O que mais nós vamos configurar aqui? Eu não vou colocar mais divisão alguma, não vamos aqui ajustar esse Repetition Counter e vamos habilitar o preload do nosso ARR para que quando aconteça o estouro ele se auto-recarregue sempre e a gente possa estar sempre gerando aí sinais PWM com a frequência máxima de 100 Hz. Eu vou desabilitar esse Master Slave Mode, que nós não vamos tratar aqui ainda nesse capítulo. Bom, então a gente configura aqui para o nosso PWM, o PWM Mode 1. A gente teria aqui como opção aqui utilizar o PWM Mode 1 ou o PWM Mode 2. Se a gente quiser mais informações, por exemplo, do que são cada um desses parâmetros, a gente pode marcar essa opçãozinha que é interessante, né? Uma opção para poder mostrar para a gente aí, aqui embaixo, o que significa, né? E quais os valores que a gente pode colocar para cada um dos parâmetros de configuração. Então, por exemplo, o PWM Mode 1, ele é aquele parâmetro que eu expliquei anteriormente nos slides lá da apresentação, onde o primeiro modo que eu tinha é o modo para
borda alinhada, o Add Align Mode. Se a gente lembrar, é aquele modo que a gente tinha de configuração que eu acabei de apresentar lá no PowerPoint. É o nosso borda alinhada, o PWM Add Align Mode. O segundo modo, se a gente quisesse utilizar, é o PWM Center Align Mode, que eu também expliquei anteriormente aí quando a gente mostrou lá os nossos slides. Tá, eu quero configurar então para a primeira opção, que é o Add Align Mode. Eu vou configurar inicialmente por uma frequência de 0, para um período aí, né, de 0%. Depois eu vou mostrar para vocês como utilizar lá na aplicação funções aí para se modificar a largura do nosso PWM. Eu vou desabilitar aqui esse Fast Mode, a polaridade vou utilizar como borda de subida, né, polaridade alta, e também esse Idle State eu vou deixar como Reset. São as configurações que eu vou fazer aqui para os 4 canais de PWM. Manter da mesma forma, então, essa configuração para os 4 canais. Bom, como nós não vamos utilizar nesse exemplo os pinos de entrada e saída digitais que nós apresentamos no exemplo anterior, nós vamos simplesmente vir aqui e selecionar a opção Reset State para esses pinos. Então, eu vou desabilitar o PB3, o PB1, e também o PB0. Não vou utilizar esses pinos aqui nessa aplicação. Feito isso, vamos salvar o código. Ele vai gerar o código agora para a gente, para o PWM. Legal, código gerado. Vamos agora então lá no nosso exemplo, né, na nossa pastinha de exemplo, para o exemplo 6. Vamos copiar o arquivo main.c. E vamos colar aqui no nosso arquivo main do projeto e analisar. Ok. Vamos analisar então o nosso projeto aqui. Basicamente, né, o início é muito similar ao que a gente vinha mostrando. Então, os arquivos de cabeçalho, também a nossa enumeração para bit set, bit reset. As chamadas aqui, os protótipos, né, que vai ser utilizado. Agora temos aqui um protótipo por timer 1. Para a inicialização do timer 1, muito importante. Então, aqui no arquivo main, veja só, ele de cara, ele fez a inicialização da rol, do system clock config e, importante, automaticamente ele já inicializou o GPIO init, porque precisa, né? Nós temos aqui ainda pinos de GPIO, lembre-se bem. Nós temos os cristais no PD0 e no PD1, nós temos também os pinos por gravador e depurador. Inicializamos também, aqui muito importante, automaticamente o timer 1. E vamos entender um pouquinho das bibliotecas RAW. Antes disso, vamos ver o que ele fez na inicialização do timer 1. Aqui na inicialização do timer 1, todas aquelas configurações que a gente acabou de fazer na ferramenta gráfica, olha que legal. O próprio CUP, ele já gera um código para aqueles valores que a gente configurou lá na ferramenta gráfica. Então, a gente pode ver aqui, ó, que foi configurado o timer 1, com pré-escala de 719, modo up, com período de 999, com a divisão por 1 no Clock Division, Repetition Counter 0 e o Auto Reload Enable. Legal. O que mais? O Output Compare Mode está configurado para o PWM 1. Excelente, o modo 1, né, que é o Add Aligner, que a gente explicou. Então, a gente tem o output polaridade alto, né? Então, quando a gente quer configurar, isso quer dizer que quando a gente vai gerar a porcentagem de modulação PWM, ele vai gerar essa porcentagem na parte de borda alta, né? Na parte de nível lógico 1. Excelente. E outras configurações aqui que a gente criou, vai inicializar os canais 1, 2, 3 e 4, que são respectivamente nossos pinos PA8, 9, 10 e 11. E basicamente é isso daí. Como nós não temos dead time aqui, não vai habilitar, etc. Fez a configuração aí necessária para o timer 1. Agora lá na aplicação, olha o que a gente vai fazer nas bibliotecas RAW. Aqui é bem simplesinho. Nós vamos usar aqui algumas funções básicas da nossa biblioteca RAW. Claro, se você quiser aprofundar mais, você pode vir aqui dentro da biblioteca RAW que trata os timers, né? Então a gente vem aqui no driver RAW, include, a gente tem aqui um driver próprio para timers.
Dentro desse driver, né, temos todas as estruturas de configuração com seus respectivos membros e o melhor, a descrição de que é cada um desses membros. Então, se você tiver dúvida lá na ferramenta gráfica, abre aqui o arquivo .h, dá uma boa lida, que aí você vai conseguir entender o que são cada um desses parâmetros. É tudo muito bem comentado nos softwares da ST. Então, é tudo muito bem ajustadinho. Se a gente for descer um pouco mais, né, é um arquivo bem grande. Isso é um arquivo de cabeçalho, imagina um arquivo fonte. Então, basicamente, essas são aqui os grupos de funções que a gente tem para os timers. Então, nós temos grupos para trabalhar com DMA. Nós temos aqui outros grupos também. Nós temos uma série de macros também para ajustar coisas aí específicas do temporizador. Então a gente vai mostrar algumas dessas macros aqui mais adiante em algumas outras videoaulas. Tá bem interessante, né? Então aqui algumas outras funções para inicialização da base do timer, utilizando no modo pooling, no modo interrupt ou no modo DMA. Utilizando aqui as configurações para Output Capture e, mais especificamente, que é o que a gente vai estar trabalhando aqui nessa videoaula, essas são as funções para se utilizar o PWM para o nosso periférico timer. Nesse caso mais específico, o timer 1. Então veja que as bibliotecas Hall, elas são organizadas por modos de operação. Olha que show! Então nós temos o modo Output Compare, nós temos para o modo PWM, nós temos para o modo Input Compare, que nós vamos estar mostrando daqui a pouco numa outra videoaula, para o modo One Pulse, para o modo Encoder, se você quiser utilizar o timer para leitura de um encoder aí, um encoder ABR, um encoder incremental muito usado aí para validação de velocidade e posição de motores em automação industrial. Então é uma biblioteca maravilhosa. Então o Hall é muito legal com relação a isso. Então se a gente for ver aqui dentro do PWM, que é o que nós vamos estar utilizando, nós temos o init, o dinit, o MSP init, o MSP dinit, o start para o PWM, o stop no modo pooling, que é o que a gente está usando aqui agora nesse exemplo. Se a gente estivesse usando um modo de interruption, seria o PWM start IT, PWM Stop IT. Se fosse no modo DMA, a gente poderia estar utilizando o Start DMA e o PWM Stop DMA. É muito bacana. Então vamos voltar aqui para o nosso arquivo principal. Nós então estamos usando aqui a função HallTin PWM Start, que é, relembrando, o nosso modo pooling. Tá? Então, maravilha, vamos voltar lá. Então nós estamos inicializando. Quem que nós estamos inicializando? Que periférico? Veja lá, ó. O Hall, né? O H minúsculo é de Hall, o Hall Timer 1. Então nós estamos inicializando o Timer 1 da nossa biblioteca Hall. E estamos inicializando o canal 1. Como eu quero nesse exemplo usar os 4 canais, que eu vou estar mostrando daqui a pouco para vocês no analisador lógico, então eu chamo a função PWM Start para o canal 1, para o canal 2, para o canal 3 e para o canal 4 do Timer 1. Dentro do nosso loop, olha o que eu vou fazer, um programa bem simples. Aqui dentro do nosso loop, eu vou utilizar uma macro específica para ajustar o nosso período. Então, como eu disse anteriormente na explicação que a gente mostrou lá nos PowerPoints, a gente tem um registrador, que é o registrador de compare, que ele é específico para ajustar, né, o CCR, a largura do pulso. Muito bem. Então, vamos ver como é que funciona esse cara. Nós passamos para ele, para essa macro, quem? O timer que a gente está utilizando, o canal que a gente quer configurar a largura e o valor da nossa largura. Veja bem, eu comentei para vocês que a gente estava utilizando, isso a gente mostrou, vamos verificar aqui na ferramenta gráfica mais fácil, nós configuramos um período total de 999, ou seja, um período total de 1000 contagens, né, de 1000 períodos do nosso sinal de 100 kHz, ou seja, como eu tinha explicado, 1000 vezes 10 microsegundos,
Um total de 10 milissegundos, que dá para a gente uma frequência de 100 Hz. Essa é a nossa configuração para a frequência do PWM. Muito bem. Se eu estou dizendo que 1000, né, incrementos, 1000 períodos, representa 100% do meu sinal PWM, representa ali os 100 Hz, o período total de 10 milissegundos, se eu configurar agora para o meu Capture Compare lá, para o meu registrador CCR, se eu configurar esse cara para o valor de 700, eu estou querendo dizer que eu estou trabalhando com 70% de 1000. Ou seja, durante 70% do tempo, para esse nosso sinal de 100 Hz, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um nível lógico alto. Então, eu estou configurando 70% para o canal 1, para o canal 2, para o canal 3 e para o canal 4. Eu dou um delay de 2 segundos, depois eu ajusto para 500. 500 é 50%. Então, 500 para o canal 1, 2, 3 e 4. Depois, 300 para o canal 1, 2, 3 e 4, que representa 30%. Depois, 100, que representa 10%. Eu vou dar mais um delay e vou desligar, então, os nossos 4 canais PWM. Vou desligar aqui por 2 segundos. Depois de desligar esses canais, eu vou usar uma macro muito interessante, que é a Auto Reload. Então, a Set Compare a gente ajusta a largura do pulso e a Auto Reload a gente ajusta a frequência, o período do nosso PWM. Veja que internamente ele está configurando o registrador ARR. Se eu disser agora que eu quero utilizar não mais 999, que foi o que a gente usou para chegar ali nos 10 milissegundos, ou seja, nos 100 Hz. Eu estiver configurando agora para 200, se eu configurar agora esse auto reload para 200, olha que legal, estou dinamicamente alterando uma configuração que eu tinha feito na ferramenta gráfica, que eu tinha feito uma configuração fixa de 999, que representava lá, se a gente fizer relembrar da conta, né, 1000 vezes o nosso período base, que é 10 microsegundos, dá um total de 10 milissegundos. Agora nós estamos configurando para 200. 200 vezes 10 microsegundos dá um total de 2 milissegundos. Se a gente pegar o período de 2 milissegundos e chegar na frequência, inverter esse cara, nós temos uma frequência agora máxima de 500 Hz. Então, vou ligar o PWM agora para 500 Hz e vou ajustar. Se eu ajustar o valor 100 agora, 100 de 200 representa 50%. Então, estou trabalhando com um PWM com uma largura de 50%. Depois eu vou dar um delay de 2 segundos e vou ajustar novamente a frequência para 100 Hz. Então, vou ajustar o auto reload novamente para 100 Hz. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Como que a gente pode usar aí ao nosso benefício aí essas macros e essas funções para se gerar sinais PWM ainda no modo pooling. Tá? Então, vamos ver agora na prática o que vai acontecer na placa de desenvolvimento e mais especificamente no nosso analisador lógico. Muito bem, vamos gravar então a nossa aplicação, né, e fazer as simulações aí para a gente visualizar o funcionamento aí do nosso PWM. Então, a gente vai em Run Debug novamente. Ok, vamos então mudar para a perspectiva de depuração. Antes de dar o terminate aqui e o programa começar a executar aqui, né, toda a sua estrutura aqui, as suas rotinas, vamos então vir aqui no nosso software do analisador lógico. Eu já pré-configurei aqui os 4 canais que eu quero utilizar, né, o canal 1, canal 2, canal 3, canal 4. Já ajustei para 60 segundos de captura e uma frequência aqui de 2 megasamples por segundo. Vamos inicializar a captura, ok? E vamos dar um terminate para processar aí a aplicação, para ela rodar. Terminate.
A aplicação agora já está rodando, então 2 segundos em 70, 2 segundos em 50, 2 segundos em 30%, 2 segundos em 10 para uma frequência de 100 Hz e depois para uma frequência também de 500 Hz, um ajuste aqui para nós trabalharmos com 50% em 500 Hz. Depois volta para 100 Hz e o processo continua. Vamos aguardar um tempo aí de simulação para finalizar. E vamos verificar os resultados aí desta simulação. A placa de circuito nós não estamos observando nada porque estamos utilizando o nosso gravador. A gente pode observar aqui que os 4 pinos foram conectados aqui no nosso jumper, jumper aqui J32, né? Nossa barra de pinos J32, tá? PWM Output. Conectamos canal 1, canal 2, canal 3, canal 4 e o GND, respectivamente. Conectamos esses 4 da forma adequada lá no nosso analisador lógico. A gente não visualizou nada nos LEDs porque os jumpers que eu disse que a gente tem que posicionar no PWM, né? Eles não estão para posição LEDs, eles estão para posição PWM, para a gente poder ativar o sinal nessa barra de pinos e visualizar lá no analisador lógico. Por isso que a gente não vê esses LEDs acendendo. Vamos ver os resultados aqui agora. Eu vou tirar o zoom. E tá aí. A gente pode observar, ó, naquele momento que a gente desliga para trocar a frequência do nosso sinal PWM, você vê que são 2 segundos desligado. Então, esse processo repetiu algumas vezes. Vamos começar aqui a analisar aqui os 4 canais. Ó, que legal. Então a gente pode observar que no início foi 70% do tempo em on e 30% do tempo em off, para uma frequência de 100 Hz. Vamos um pouco mais para frente. Aqui uns 2 segundos para frente. Que a gente já pode perceber uma troca. 50% do tempo em on, 50% do tempo em off, também ainda para uma frequência de 100 Hz. Depois disso, 30% do tempo em on, 70% do tempo em off, mais para frente, 10% do tempo em on, 90% do tempo em off. Então, depois disso, né, ele desliga por 2 segundos e ele liga agora com uma frequência bem mais alta, para uma frequência de 500 Hz. A gente pode até observar aqui, vamos dando zoom, né? 50% do tempo, legal, só que a gente pode observar que agora é uma frequência de 497,5, aí praticamente 500 Hz. Claro, para a gente obter aí precisinho 500 Hz, né? Então a gente tem que modificar uma coisa importante. O que a gente precisa fazer? A gente precisa lá no programa modificar aqui isso daqui para 199, né? Que a gente vai contar de 0 a 199 para dar aí o 200, para a gente ter a nossa frequência certinha aí. Mas isso daqui foi só para dar uma demonstração para vocês aí de como a gente gera e controla os sinais PWM. Mais uma vez, obrigado a todos e até a próxima videoaula.